Isso aqui é exatamente o que eu faria se eu estivesse começando o ciclo clínico da faculdade de medicina e não quisesse passar vergonha no internato e também que eu quisesse me formar melhor dentro do ciclo clínico da faculdade. Então bora lá comigo. E aí, tudo bem? Seja muitíssimo bem-vindo aqui ao meu canal. Eu me chamo Clara Aragão, sou médica, residente, especialista em condução de currículo para residência. Aqui no meu canal eu te mostro como é que você pode construir um currículo de destaque para sua residência médica dos sonhos e também te falo como é que você pode ir bem na faculdade de medicina. Trago um pouquinho das minhas histórias que eu vivi. Então eu peço que você já gostou do tema desse vídeo, por favor, já deixa seu like aqui abaixo e também já deixa o seu comentário sobre próximos vídeos que você queira que eu faça aqui comentando. Às vezes uma história da faculdade de medicina ou alguma orientação sobre estudo, caso clínico, residência médica. Então coloca aqui abaixo que eu vou fazer vídeos voltados para isso e fica à vontade aí, é livre os comentários aqui, tá bom? E mais, o ponto que eu quero trazer para você hoje é o tema central do nosso vídeo, é exatamente aquilo que eu faria se eu fosse entrar no ciclo clínico da faculdade de medicina hoje, porque realmente o ciclo clínico, ele é a grande virada de chave. Você vai passar de... Você tava lá no ciclo básico, você tava assistindo um monte de matéria que você não... Você tava vendo aquelas matérias e tava dizendo assim, minha nossa senhora, por que eu estou vendo essa matéria? Ou se às vezes você tá pagando ali fisiologia, você não entende a razão pela qual você tá pagando aquilo. Então você paga metodologia científica, você vê regras da ABNT e você fica, por que raios eu tenho que aprender essa desgraça? Que é muito chato essa aula de metodologia com a ABNT. Gente, eu concordo, tá? É muito chato. Inclusive, a ABNT tem um software que faz pra você. Você não precisa decorar aquela aula, não. Aí você faz, tô assistindo uma aula chata dessa, eu vou tratar de gente. Por que eu tenho que assistir uma aula dessa? Fico um pouco revoltado. Talvez vocês... Se você partilha dessa revolta que eu tinha lá no início, já coloca aqui nos comentários que eu também quero saber. Mas no ciclo básico, às vezes você não vê muito sentido do curso de medicina em si. Principalmente dependendo de onde você cursar. Quando eu estava no meu primeiro período da faculdade de medicina, eu já ia para o postinho, eu já tinha ali a territorialização, já fazia algumas campanhas, eu tinha aquele primeiro contato com o paciente para fazer a anamnese. Mas eu tô tendo contato com alguns cursos de medicina e eu tô vendo que a matéria de semiologia é paga durante todo o ciclo básico, e aí você vai ver pacientes só a partir do quarto período. Eu tô vendo que recentemente isso é algo que está chegando bem variável por aqui. Mas, bom... O ciclo clínico, ele é essa virada de chave de você visualizar os conteúdos básicos e passar a fazer sentido esses conteúdos básicos. Então, um grande exemplo é quando você está pagando pediatria e aí você começa a ver aqueles conceitos de antibiótico terapia que você viu lá no início, de farmacologia, fazer sentido nas medicações da doença que você tem hoje. Você vê aqueles conceitos de fisiopatologia, você começa a estudar hipertensão lá no quinto período da faculdade e você vê, sistema renina, angiotensina, aldosterona. Aí você começa a fazer as conexões neurais e entender por que raios você tinha que ficar decorando angiotensina, angiotensinogênio e as enzimas e tudo. Então o ciclo clínico é essa virada de chave. A virada em que você passa a ver o meio médico, a aprender sobre tratamento, a aprender a avaliar melhor o paciente. E aí, quando vem nesses pontos de virada de chave, eu venho trazendo para vocês aqui, mais precisamente, umas 7 orientações que eu daria a mim, se eu tivesse no início do ciclo clínico, para que eu pudesse ter um melhor aproveitamento. E um dos pontos muito importantes do ciclo clínico da faculdade, eu acho que isso é pouco falado, é a importância de você ter feito um bom ciclo básico. Claro que é ter feito um bom círculo básico. É você lembrar conceitos iniciais. Então, conceitos como é que funciona o sistema renina, angiotensina, aldosterona, como é, por exemplo, distúrbios do potássio, porque isso vai ser cobrado para você aqui na frente. E às vezes, quando você for tratar o seu paciente, você vai precisar lembrar da fisiopatologia para poder responder aquelas questões. Então, no ciclo clínico você vai aprender, por exemplo, sobre gasometria. Mas você só consegue aprender sobre gasometria se você tiver entendido o que é distúrbios ácido-básicos. E eu entendo muito bem sobre isso porque eu fui monitora durante minha faculdade de medicina e eu dava aula sobre essas matérias, e principalmente eu já dei aula de fisiologia, e eu via que às vezes faltava essa conexão para o pessoal de conceitos básicos, como o sistema ácido básico, distúrbio do potássio, que quando chegava no ciclo clínico tinha essa necessidade. Porém, o ciclo clínico ele tem um outro item muito importante, que é onde começam as discussões de caso clínico. Então, você vai estar ali junto com o seu professor, passando um caso clínico, discutindo. Então, ele vai dar um caso X de asma, DPOC, e você vai ter que destrinchar esse caso, dizer qual é a conduta que você faria, quais são os exames que você iria solicitar. E aí, nesse rumo de estudar casos clínicos, tem uma ferramenta que eu me arrependo muito de não
ter tido, que é o UpToDate. E claro, o que é o UpToDate? O UpToDate é esse aplicativo que você está vendo aqui. Ele é um aplicativo de medicina baseada em evidências e ele vai te dar tudo de melhor no mundo que existe sobre esse tema. De fisiopatologia, de etiologia das doenças e prováveis diagnósticos. Ele te dá um fluxograma de prováveis diagnósticos a partir daquele sintoma. Então você tem um paciente com polineuropatia. Existe um fluxograma de polineuropatia que você tem que seguir. Quais são os exames que você tem que solicitar. E isso é uma mão na roda para quando você está fazendo o round. Hoje, eu na minha residência uso o UpToDate e uso demais. Tanto os fluxogramas, quanto também eu uso muito para... Nossa, se eu tenho um paciente complicado, eu vou sentar e vou estudar a primeira coisa que eu abro o UpToDate. E ajuda muito, vai te ajudar nas suas aulas e teria me ajudado muito, principalmente nessas discussões. Um outro item que eu realmente acho que vale super a pena a aquisição e que eu estudei muito é um livro chamado Livro de Emergências Clínicas da USP. É esse livro aqui que você está vendo. E aí o que acontece, pessoal? Esse livro, ele é interessante principalmente para você que já está indo para estágio. Você entrou no ciclo clínico, agora é um excelente momento de você entrar em estágios. Para o conhecimento médico. Estágio para o currículo é péssimo, mas para o conhecimento médico é legal. Porque você vai pegando aquele conteúdo que era inicialmente teórico e você vai levando realmente agora para a prática. E esse livro de emergências clínicas da USP, ele te dá um fluxograma, mas ele resume muito bem para você as condutas que devem ser tomadas frente a um tromboembolismo, a um AVC, a um infarto agudo do miocárdio. Outro ponto que eu também teria feito sempre que eu tivesse, principalmente no ambulatório ou no hospital, seria discutir o paciente como um todo. E esse é o terceiro tópico de hoje. Então, já falamos do UpToDate, do livro de medicina de emergências e agora o terceiro ponto é discutir o paciente como um todo. Cara, por que você faria isso? Pessoal, quando você está discutindo o seu paciente como um todo, você está lembrando todos os itens referentes a ele. E tem algo que eu gostaria muito de ter feito mais, que se chama caderno inteligente. O que é o caderno inteligente? O caderno inteligente é você. Estou consultando um paciente aqui inicialmente e tem um item. Tem uma coisa que eu não soube. Que essa uma coisa que você não soube faltou ali. Seja uma dosagem, seja um rastreio que você tem que fazer para aquele paciente. Alguma coisa faltou. O que você vai fazer? Você vai anotar o caso clínico do paciente e você vai anotar aquela coisa que você faltou. Quando você chegar em casa, você vai revisar aquela coisa que faltou. E aí que vem um pulo do gato. Porque agora você nunca mais vai esquecer. Então você está revisando a matéria. Você está discutindo o seu paciente como um todo e a partir dessa discussão do paciente como um todo, você está usando isso para memorizar. E aí você vai anotar. Logo após isso, anotou o ponto que você estava precisando? Então faz um flashback. Faz um flashback do principal impressão e diagnóstico que você teve dele e das próximas condutas que você tem que tomar. Então, por exemplo, se você tem um idoso de 80 anos que não sabe tomar medicação, você vai ter que fazer o quê? Aparentemente, ele já deve ser um idoso que, enfim, tem hipertensão há mais de 10 anos, então você vai fazer os rastreios que você tem que fazer para ele, de doença cardiovascular, de lesão de órgão-alvo. Você vai fazer todos os rastreios que uma pessoa de 80 anos tem que fazer. Será que tem que fazer algum rastreio? Então, tudo isso você passa a ver o seu paciente como um todo e exercitar melhor o seu pensamento clínico daquilo que você deve ou não fazer com aquele paciente. Outro ponto que também vale a pena mencionar é que, como eu falei no início do vídeo, o ciclo clínico ele é um momento excelente para você entrar em estágios e ligas acadêmicas. Cara, por que esse é o momento legal de você fazer isso? Porque, vê só, para aquelas pessoas que já entenderam sobre como construir o currículo para residência, elas já montaram um bom currículo no ciclo básico. E aí, o que acontece? Agora elas conseguem pegar este currículo e levar para concorrer aos editais de estágio da sua universidade, que obviamente são concorridos, porque estágio hoje, no cenário atual que nós estamos vivendo na faculdade de medicina, nós temos milhares de faculdades de medicina e estágio se tornou artigo de luxo. Eu fico impressionada como estágio literalmente se tornou um artigo de luxo. Eu fico um pouco revoltada até com isso, mas infelizmente hoje na faculdade de medicina nós vivemos no cenário em que você tem ali 10 estudantes de medicina para um paciente, quando o ideal seria ter 3 pacientes para um estudante de medicina. Mas enfim, estamos vivendo atualmente essa trágica situação na medicina. Isso cabe até um vídeo para discutir depois. Mas aí, comenta aqui abaixo se você quer que eu faça um vídeo para falar sobre esse assunto. Mas o fato é, ciclo clínico, bom para você entrar em ligas acadêmicas e estágios para sedimentar aquele conhecimento inicial que você tinha na faculdade de medicina, que até agora é
teórico. Só que liga acadêmica, como você já ouviu falar aqui, não é bom no currículo para residência. Por quê, cara? Porque liga acadêmica vai estar pontuando apenas um ponto nos editais de residência médica, como eu vou te mostrar exatamente aqui nesse edital do ENARE. Então vamos ver aqui a tela do meu computador. Deixa eu mostrar para você. Olha aqui, pessoal, esse edital. Você vai ter aqui liga acadêmica. Participação em ligas acadêmicas cadastradas na instituição de ensino com duração de mais de 12 meses. Você tem um ponto por ano de atividade, um ponto. Então tem uma galera da faculdade de medicina que participa de 6, 7, 8 ligas acadêmicas. Eu já vi, tá? A pessoa participar de 8 ligas acadêmicas. Não sei como é que essa pessoa daria conta. Eu acho 4 já um absurdo, mas tem gente que participa de 8 ligas acadêmicas. Eu fiquei revoltado no meu Instagram. E aí o que acontece, tá? Você vai estar pontuando um ponto. Ah, eu participo de 8. É um ponto. Então, do ponto de vista de você querer conseguir atingir essa pontuação para poder ser aprovado na sua residência dos sonhos, não é o ideal. Por que você vai estar investindo em ligas acadêmicas se existem pontuações nesse edital aqui que vão te dar 19 vezes mais pontos e você consegue fazer em um mês? Por que raio você vai estar investindo nessa pontuação? Doutrinação, eu sei que a pessoa entra na sua cabeça para entrar em liga acadêmica, mas não vale a pena. Então não vale a pena você entrar em liga acadêmica só pensando no currículo, tá bom? Então pensando do ponto de vista curricular, não vale. Então você vai dizer, ó, claro, tô entrando na liga acadêmica para aprender. Isso sim, beleza. Mas o ideal é que você já entre quando você já tiver a maior pontuação no currículo para residência. Senão, realmente não faz o mínimo sentido. Mas veja só, se você está assistindo esse vídeo aqui, você já entrou em uma liga acadêmica, se você já está no 6º período da faculdade de medicina, no internato, calma teu coração. Se acalma. Por quê? Ainda tem como recuperar. Você ainda consegue recuperar o seu currículo desde que você, a partir de hoje, a partir do momento em que você assiste esse vídeo aqui, você já comece a fazer as coisas do jeito certo, na ordem certa e na ordem de relevância que vão realmente aumentar a sua nota. Porque senão não faz o mínimo sentido. Você vai se formar e você vai em busca de uma formação médica melhor, que é a residência médica, mas você não vai ter nota para prestar a prova. Isso é muito sério, pessoal. Você já vai ter nas suas mãos algo que já te desclassifica. É até desanimador para estudar. Então, pessoal, você tem que parar, avaliar a partir do momento desse vídeo e realmente arregaçar as mangas para continuar. Tem uma aluna minha do programa PPA, ela entrou lá no 10º período da faculdade de medicina e ela conseguiu sair de 50 pontos para 93 pontos no ENARE. E ela sim conseguiu ser aprovada na sua residência médica dos sonhos. Agora, o principal ponto foi o quê? Ela soube o caminho certo e ela realmente sabia o que ela deveria investir na faculdade de medicina para, em pouco tempo, atingir essa pontuação. Muitas vezes, pessoal, às vezes você entende, tá, beleza, cara, já entendi que liga acadêmica não pontua, entendi que vi que artigo pontua, vou investir num artigo. Invista em você conhecer os meios de confeccionar o artigo. Porque a partir do momento em que você tenta fazer sozinho, sem orientação, você fica ali 3, 4, 5 meses fazendo um artigo que poderia tranquilamente ser resolvido em 2 semanas, estourando, tá bom? Então esse é um ponto que você precisa prestar atenção para não estar caindo nesse lado. Então eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo sobre o que é que eu faria se eu estivesse no ciclo clínico da faculdade de medicina. Acho que eu consegui trazer um aporte melhor para você chegar preparado no ciclo clínico também, para você estar pronto para entrar no internato. Então, um cheiro enorme no seu coração e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal!